Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje, faremos duas questões sobre o uso do sujeito. Já vimos aqui no canal sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que quer dizer a mesma coisa. Então hoje faremos duas questões. Vamos fazer juntos? Relacione as orações com os tipos de sujeito. Então aqui eu tenho as orações e aqui eu tenho os tipos de sujeito, ok? Primeira frase. Nevou muito ontem à noite no Paraná. Quando você ouve nevou é um fenômeno da natureza. Quer dizer que a natureza produz essa ação. Então quando eu tenho um fenômeno da natureza, o verbo, eu digo que é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque é a natureza que produz. As pessoas assistem à aula. Se eu perguntar ao verbo, quem que assiste à aula? As pessoas. Vejam que a resposta ao verbo, as pessoas, eu tenho apenas o núcleo. Ah, mas pessoas não é plural? Sim, mas eu estou analisando o núcleo. Núcleo é apenas uma palavra. Então, eu tenho sujeito simples. Próximo. As provas e os trabalhos da aluna já estão com o professor. Se eu perguntar ao verbo, o que já estão com o professor? As provas e os trabalhos da aluna. Então vejam que aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho um núcleo que é a palavra provas e eu tenho outro núcleo que é a palavra trabalhos. Então quando eu tiver dois núcleos ou mais, eu tenho um sujeito composto. Então, aqui sujeito composto. Não encontrar o assaltante do banco. Encontrar, vejam, encontraram. Então, não sei quem que não encontrou, ou eu não quero falar quem não encontrou. Então, quando eu tenho um verbo na terceira pessoa, eu vou dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Perdi o ônibus. Perdi o ônibus. Quem perdeu aqui? Dá para saber? Dá. Quem que perdeu? Só pode ser eu. Por quê? Porque a desinência do verbo me indica que sou eu que perdi o ônibus. Então tem o sujeito oculto. Sujeito indeterminado é: não deve haver problemas com a sua prova. Quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, será sempre oração sem sujeito. Pessoal, quando o verbo estiver no sentido de existir. Aprendemos a sua matéria. Se você disser aí, com mais alguém, aprendemos a sua matéria, você está incluído. Então, aqui, eu poderia colocar nós aprendemos. Quando for o pronome nós, que é a primeira pessoa do plural, sujeito oculto. Eu estou procurando sujeito indeterminado. Alugam-se casas na praia. Aluga-se. Aluga-se o quê? Casas na praia. E também dá para eu fazer a troca. Casas na praia são alugadas. Então, quando der para você fazer essa troca, vai ser sujeito simples. Há muitas pessoas assistindo às aulas do Homero. Verbo haver. No sentido de existir, já sabemos que é o quê? Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Precisa-se de mais roupas no armário. Precisa-se. Quem que precisa? Aqui não dá para eu saber. E também, pessoal, tem a preposição de. Quando tiver o verbo, tiver o pronome e a preposição de, nós teremos o quê? Teremos o verbo sujeito indeterminado. Então, qual que está correto? A última. Precisa-se de mais roupas no armário. Precisa-se. Como eu não sei quem precisa-se, sujeito indeterminado. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Eu já digo a você que ainda não é inscrito, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.